Olá, no vídeo de hoje eu trouxe os top 10 fundos imobiliários para dezembro. São fundos de galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings e híbridos. 4 setores para você avaliar e estudar e investir, podendo receber dividendos já em janeiro. Vamos para o vídeo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre fundos imobiliários, os top 10 de dezembro, para você já ter opções para comprar nesse mês ainda e já receber rendimentos em janeiro. Eu fiz um filtro com top 10 fundos imobiliários com preço descontado, liquidez acima de 1 milhão por dia e ótimos dividendos. Antes de apresentar a lista para você, eu já peço que você se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para que você receba sempre vídeos com esse tipo de conteúdo. Se você gosta de aprender sobre investimentos, finanças pessoais e quer se aposentar através da construção de patrimônio no longo prazo, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. E avisa o seu amigo, avisa a sua esposa, seu marido, traz alguém para investir junto com você. Traga alguém para que a sua jornada fique mais leve, mais tranquila. É muito mais prático, muito mais fácil quando a gente divide essa jornada com alguém. Investir sozinho é complicado, eu sei que é, porque eu já tive nessa situação. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de investir, porque eu olhava para o lado, eu via as pessoas e ninguém fazia o que eu queria fazer. Muito pelo contrário, às vezes eu comentava com um amigo ou comentava com um parente, familiar, e as pessoas me criticavam, falavam que investir não era coisa para pessoa comum, não era coisa para pessoa como eu, investir era coisa para rico, era coisa para quem tinha muito dinheiro. E na verdade eu descobri que não é. Investir serve para qualquer pessoa, investir é possível para qualquer pessoa. E é por isso que eu te convido, de repente você tem um amigo, aquele amigo próximo mesmo, com quem você compartilha as suas coisas. Chame esse amigo, ou então com a sua esposa, traz ela para os investimentos, ou seu marido, tragam eles para os investimentos, tragam eles, mostrem a possibilidade, mostre o que você pode fazer e o que você pode conquistar através dos investimentos. Se você tiver essa parceria com alguém, vai ficar muito mais fácil de você trilhar essa jornada. Bom, sem mais delongas, vamos começar então com os FIIs de galpões logísticos. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você é XPLG11, que tem uma cotação de R$ 106, um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,62%, um P sobre VP de 0,96, que significa que ele está descontado, está um pouquinho abaixo do seu valor real, uma liquidez de 5,6 milhões de movimentação diária e uma valorização nos últimos 12 meses de 18,99%. O segundo fundo que eu trouxe para vocês nesse segmento é o VILG11, que tem uma cotação de R$ 95,99. O VILG tem um dividend yield de 8,47% nos últimos 12 meses, um P sobre VP de 0,85, repare que esse aqui está bem descontado, 0,85. A liquidez diária de 3 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 10,49%. O terceiro fundo de galpões é o BRCO11. Ele está com uma cotação hoje de R$ 119,11, um dividend yield de 8,25% ao mês, um P sobre VP de 0,99, ele está um pouquinho descontado ainda, e tem uma liquidez diária de 3,7 milhões de movimentação diária. A variação nos últimos 12 meses desse fundo foi de 39,08%. Agora vamos conhecer dois fundos imobiliários do segmento de shoppings. Vamos lá? Para o segmento de shoppings eu trouxe o MOL11, que está com uma cotação de 116,24%, um dividend yield de 8,32% nos últimos 12 meses, também está descontado com um P sobre VP de 0,97, a liquidez diária de 2,1 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 27,27%. O segundo fundo do setor de shoppings é o HSML11. Ele está com uma cotação de 92,80, o dividend yield dos últimos 12 meses de 9,53%, um P sobre VP de 0,98 também está descontado, a liquidez diária 2,1 milhões de movimentação e uma variação nos últimos 12 meses de 30,47%.
Agora vamos para dois exemplos de fundos de lajes corporativas. Vamos lá. E o primeiro fundo que eu trouxe aqui de lajes corporativas é o HGRE11. A cotação dele hoje é R$ 128,71. Está com dividend yield de 8,04% nos últimos 12 meses. Um P sobre VP de 0,83. Esse aqui também está bem descontado, tá uma pechincha. Liquidez diária de 1,7 milhões e a variação nos últimos 12 meses de 16,13%. O segundo fundo que eu trouxe aqui de lajes corporativas é o GTWR11, que está com uma cotação de 81,15, um dividend yield de 11,68, um P sobre VP de 0,85, também bastante descontado, a liquidez diária 919 mil, ou seja, muito próximo ali de 1 milhão, e a variação de 25,7% positiva nos últimos 12 meses. Agora a gente vai falar dos fundos híbridos. Fundos híbridos são aqueles que têm tanto recebíveis, são parte de fundos de papéis, como imóveis também em sua gestão. Vou te mostrar alguns exemplos e você vai perceber que esses fundos eles têm um dividend yield um pouco maior do que os que a gente viu até agora. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque esses fundos eles apresentam um pouco mais de risco. Então, obviamente, eles pagam um pouco mais por esse risco que você corre. Vamos dar uma olhada em quais são esses fundos? E o primeiro fundo aqui que eu trouxe do segmento híbrido é o CACR11, que está com uma cotação de 99,71, um dividend yield de 17,45%. Reparem que o dividend yield é muito mais alto do que os outros que a gente viu até agora. Porém, como eu disse, esse tipo de fundo, ele tem um risco um pouco maior do que os fundos de tijolos que a gente viu até aqui. Esse aqui também está um pouco descontado, com um P sobre VP de 0,99, a liquidez diária de 1,4 milhão e a variação 17,36% nos últimos 12 meses. O próximo fundo da nossa lista é o RZAT11, está com uma cotação de R$ 90,53, um dividend yield de 12,97% nos últimos 12 meses, um P sobre VP de 0,89, reparem que ele também está bem descontado, uma liquidez diária de 1,3 milhão e a variação positiva nos últimos 12 meses de 19,97%. E o último do segmento híbrido é o KNRI11. É um fundo imobiliário que está com uma cotação de 160,71, um dividend yield de 7,57%, um P sobre VP de 1, ou seja, ele está no preço ali justo, a liquidez diária de 3,8 milhões e uma variação positiva de 27,63% nos últimos 12 meses. Essa foi a lista dos 10 FIIs que eu trouxe para o mês de dezembro. São ótimas opções para você avaliar e estudar antes de comprar. Não é porque eu trouxe aqui que você pode sair comprando qualquer um desses fundos. Não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo é um vídeo didático que eu trouxe aqui para você tenha a opção de conhecer os fundos e estudar qual deles faz mais sentido para você. Eu invisto em fundos imobiliários todos os meses, porque os fundos trazem rendimento mensal para mim também. Eles trazem uma renda passiva. E através dessa renda passiva eu vou construindo ali o meu patrimônio e acumulo renda passiva para todos os meses. Eu recomendo para você que quer receber renda passiva todos os meses que estude e invista em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são a porta de entrada para os investimentos de renda variável. Investir em renda variável é tão positivo quanto investir em renda fixa. A diferença é que você corre um pouco mais de risco, porém você pode ter um resultado, um ganho um pouco maior também. O risco está diretamente atrelado aos ganhos. Então, se você investe em ativos que têm um pouco mais de risco, faz sentido que esses ativos entreguem para você um resultado melhor. E por que eu falo isso? Porque nesse momento a gente está num ciclo de queda da taxa Selic. A taxa Selic está caindo e a tendência é que esse ciclo continue para o próximo ano. Se você investe apenas na renda fixa e não investe em renda variável, a tendência é que os seus rendimentos sigam caindo à medida que a taxa Selic vai caindo. E se ela encostar ali perto da inflação, como já chegou no passado recente, a taxa Selic chegou a 2%.
Se você acompanhar a taxa com seus investimentos em renda fixa, pode ser que daqui a pouco eles não rendam mais nada ou rendam muito próximo da inflação. Para que você tenha um ganho substancial nos investimentos, para que você construa o patrimônio no longo prazo de forma mais acelerada, é importante você aprender a investir também em renda variável. Os fundos imobiliários são a porta de entrada e também tem o mercado de ações. Você pode aprender a investir no mercado de ações, também receber dividendos de forma mensal. Existem algumas empresas que pagam dividendos de forma mensal, outras que pagam de forma trimestral, outras de forma semestral. Então você precisa compor uma carteira com papéis de segmentos diferentes, empresas diferentes, para que você consiga receber também, através das ações, dividendos de forma passiva, assim como os fundos imobiliários. É importante você aprender a investir nesses papéis também para formar uma carteira balanceada e alavancar os seus ganhos. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só um vídeo didático para que você aprenda a investir em renda variável também. Não adianta você simplesmente pegar esses exemplos que eu trouxe aqui e sair comprando, mesmo porque você talvez não consiga comprar os 10. E mesmo que você consiga comprar os 10, será que esses aqui são os melhores para a sua carteira, para os seus objetivos, para o seu tipo de investimento? Quais são os seus prazos? Quais são os seus objetivos? O meu objetivo talvez seja diferente do seu. Eu trouxe aqui como exemplo alguns fundos que fazem sentido para mim, mas você precisa avaliar se esses fazem sentido para você. É preciso entender por que você está comprando um fundo de lajes corporativas, por exemplo, por que você está comprando um fundo de shopping, qual é a composição da sua carteira hoje? Será que ela cabe algum desses que eu trouxe aqui? Será que já não tem muito fundo de shopping? Ou não tem nenhum, você está começando agora? Então você precisa avaliar essas coisas antes de começar a investir. É importante você estudar e conhecer os investimentos antes de sair comprando um fundo imobiliário por aí. Aliás, antes de comprar fundos imobiliários e antes de investir, se você ainda não investe ou se você está começando a investir agora, é importante que você forme uma reserva de emergência. Você já tem reserva de emergência? Por que eu falo que é importante você formar uma reserva de emergência? Porque imprevistos com certeza vão acontecer, eles acontecem o tempo todo na nossa vida e a gente precisa estar preparado para isso. Imagine que você tem um imprevisto, imagine que você tem uma necessidade aí, um problema com o seu carro, por exemplo, ou sei lá, queimou sua geladeira no final de semana. Como que você vai fazer se você não tem dinheiro, se o seu dinheiro está todo investido em ativos, por exemplo, em fundos imobiliários ou ações ou até mesmo na renda fixa? Se você tem investimentos de renda fixa que não tem liquidez diária, você não tem acesso a esse dinheiro. Então é importante que você forme uma reserva de emergência, para que você tenha tranquilidade quando você estiver diante de uma situação complicada como essa. Todos nós temos imprevistos, os imprevistos acontecem e a gente precisa estar preparados para eles. Então é importante você, antes de começar a investir, formar a sua reserva de emergência para ter tranquilidade quando esse momento chegar. Se você pensa em investir no longo prazo, em formar patrimônio através dos investimentos, você precisa aprender a investir de uma forma consistente. Você precisa aprender a formar uma carteira ali que vai proteger o seu patrimônio para que diminua os seus riscos de perda. Você precisa aprender a investir em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários e até investimentos internacionais para você dolarizar parte da sua carteira. É importante que você aprenda a montar uma carteira diversificada, com ativos que não concorram entre si, com ativos de segmentos e empresas de setores diferentes, para que caso haja algum problema num determinado setor, por exemplo, você estará protegido com ações e fundos imobiliários de outros setores. Para que isso se torne algo seguro, você precisa aprender a diversificar. E a formação de uma carteira diversificada é a melhor forma de você proteger o seu patrimônio nos seus investimentos. Aqui no canal eu compartilho vídeos sobre investimentos, mentalidade, formação de patrimônio no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e marcar o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos sempre que eles forem publicados. E atenção, mais uma vez eu vou reforçar, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo didático para que você possa estudar sobre investimentos. Investir é muito mais do que comprar ativos, investir é muito mais do que acumular patrimônio.
Investir tem o objetivo de trazer proteção para você e para sua família, para que você possa, ao longo do tempo, no longo prazo, formar um patrimônio que vai trazer mais segurança, paz e tranquilidade para você e sua família. É por isso que você precisa aprender a fazer os investimentos de forma correta, para que você proteja seu patrimônio e faça com que ele cresça ao longo do tempo, sem medo, sem risco, sem ficar o tempo todo enfiado no computador. Esse não é o objetivo. Se você está fazendo isso, se você precisa ficar o tempo todo enfiado no computador, se você fica preocupado quando você faz um investimento, é porque você está investindo de forma errada. E você pode aprender isso de uma forma correta, acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Que tal você começar a investir já nesse mês, ou então no começo do ano que vem? O ano novo está aí, o ano está começando. Que tal você começar o ano com novos investimentos, com uma nova forma de acumular patrimônio? Que tal você começar o ano investindo em você, investindo em conhecimento, para que você tenha condições de investir sozinho, sem precisar da ajuda de mais ninguém? Se você quer aprender a investir, não deixe de me seguir aqui no canal e também lá no meu Instagram. Vou deixar o Instagram aqui para você. Lá eu compartilho diariamente informações sobre educação financeira, finanças e investimentos, para que você possa aprender a investir e ter um futuro muito mais tranquilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te desejo um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.